Oi, bom dia. Meu nome é Brenda Prieto e hoje vamos falar sobre doenças psiquiátricas. Vocês provavelmente já viram ou já leram algum filme ou HQ sobre super-heróis. E em 2019 lançou um filme onde contava dois lados de uma história de uma personagem. No filme, eu particularmente acho que ele só foi vítima da sociedade. No filme ele era conhecido como Arthur Fleck. Aí vocês, perguntam quem é. Ele é mais conhecido como Coringa e pelas suas artimanhas e atos de pura loucura. Uma cena do filme que mostra isso. Transformar numa piada. Você é igual a todos eles. Você não sabe nada sobre mim, meu chapa. Olha só o que aconteceu por sua causa, tudo o que causou. O povo se rebelou. 2 policiais estão em estado crítico. E você fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável. Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada hoje. O que você consegue afim, quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Liga pra polícia. Eu digo que consegue. Pode ligar pra polícia. Você consegue a merda que merece. Pede uma ambulância! Atos como esse vêm de uma doença psiquiátrica chamada Síndrome do Afeto Psicobubar. Mas antes de falarmos sobre ela, vocês sabem o que são doenças psiquiátricas e como são classificadas? Doenças psiquiátricas são costumes incomuns considerados pelo padrão mental. Elas não possuem sintomas fixos, sendo difíceis de serem classificadas. Elas podem surgir ou por nascença ou por traumas do cotidiano, como a utilização de palavras de baixo calão e uso de drogas. Philippe Pinel, na década de 70, mais ou menos, ele mudou os pensamentos e os tratamentos relacionados a tais doenças, que antes tinham como, por exemplo, a privatização de alimentos e a cadeira de choque. A cadeira de choque, ela foi criada por Laszlo em 1938. Porém, a primeira vez que foi vista a reação do cérebro com choque foi feita por Jacques em 1886. Só em 1950 que os medicamentos corretos começaram a serem utilizados. Quando as doenças psiquiátricas foram descobertas, os gregos acreditavam que as pessoas que tinham ligações diretas com os deuses. Porém, os europeus da época acreditavam que eram reencarnações de demônios. Hoje vamos falar sobre 5 doenças psiquiátricas: transtorno bipolar, transtorno alimentar, esquizofrenia, síndrome do pânico e síndrome do afeto psicobubar. O transtorno bipolar é quando uma pessoa tem mudanças de humor em um curto período de tempo. Ela é separada em duas: a mania, que necessariamente você precisa ter para ser considerado uma pessoa que tem essa doença psiquiátrica, e a ciclotimia. A mania é quando suas crises vêm de pura euforia, e a ciclotimia é quando essas crises vêm em ciclos. Seus tratamentos, como ela não tem cura, o seu tratamento é feito para ela ser controlada, que é feito por medicamentos e terapias. O transtorno alimentar é quando uma pessoa tem grande preocupação com seu corpo. As mais comuns são a anorexia e a bulimia. A anorexia é quando uma pessoa está extremamente magra, porém ela se enxerga gorda, levando, por exemplo, a se fazer vomitar. A bulimia é quando uma pessoa está em excesso de peso, porém ela não tem controle sobre isso, comendo excessivamente. Nisso, os tratamentos são feitos pelo grau da sua doença. Esquizofrenia. A esquizofrenia é quando uma pessoa vive num mundo totalmente paralelo. No mundo, ela possui 2 milhões de casos. Como o transtorno bipolar, ela não tem cura, porém, ela é controlada por medicamentos. A síndrome do pânico é quando uma pessoa tem crises de puro pânico com cenas aterrorizantes. No Brasil, ela possui de 2 a 4% da população.
Seus tratamentos são feitos por psicoterapia e medicamentos. E, finalmente, a síndrome do afeto psicobubar. Ela é quando uma pessoa tem um descontrole emocional, levando a, por exemplo, chorar ou a rir em situações inadequadas, como vimos na cena. Os médicos utilizam esse fator para ser diagnosticado com tal. Aí os tratamentos são feitos por medicamentos, principalmente antidepressivos, e terapias. Como curiosidade, eu trouxe para vocês uma cantora muito famosa que se chama Taylor Swift. Ela tratou em seu documentário que ela lutou contra um transtorno alimentar. Se vocês têm alguma observação, se tratar sobre esse assunto ou algum parente seu, ligue 188 para você conversar com um especialista. Um detalhe importante é que você não precisa se identificar para tratar com eles, ou seja, totalmente anônimo. Muito obrigada.